A Bíblia fala que Jesus, Deus já sabia de todas as coisas antes mesmo das coisas serem feitas, certo? Na eternidade. Então, o Senhor falou que Jesus já sabia que o homem iria pecar, mesmo antes mesmo de o terem criado, certo? Conforme, então, se a gente for parar e for indagado isso, mas se o próprio Cristo já havia feito esse pacto de redenção com o Pai, antes mesmo do homem ter caído, então como que a gente consegue entender o que está em Gênesis 3? Da queda do homem, porque ali a gente vê assim, né, que a gente pensa no pensamento arminiano, né, o livre-arbítrio, né, o homem teve o livre-arbítrio até aquele momento e tal, os anjos também e tal. E aí como que a gente vai começar a entender isso, explicar isso, ou se a pessoa chegar na gente e perguntar uma situação dessa, como que a gente pode chegar nessa pessoa e explicar, ou entender também? Que o homem, antes da queda, teve livre-arbítrio, isso é fato, ok? Deus criou o homem perfeito, mas não imutável. A imutabilidade, ele é um atributo divino, não humano, ok? Deus criou o homem perfeito, não imutável. Esse é um fato. Quanto à questão de Deus ter criado o homem e especificamente saber ou decretar todas as coisas que haveriam de acontecer, mostram que o nosso Deus tem tudo sob controle. O mundo não é um mundo de bem e de mal como defendia a filosofia platônica, como defendia a filosofia persa, entre os dois deuses, o do bem e do mal, que viveriam se digladiando para todos sempre e sempre. Não. O mal entra no mundo, e isso não foge o comando e o controle de Deus, mas de tal forma que as Escrituras desde cedo anunciam que Deus há de destruir o mal. Uma coisa tem a ver com o conselho eterno. Eu não estou falando de pacto de redenção. Estou falando de conselho eterno. Conselho eterno é uma conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo antes da fundação do mundo, em relação àquilo que envolveria o pacto da redenção e o pacto da graça. O fato de acontecer um conselho eterno, ele acontece na eternidade, antes do tempo. O tempo é marcado, delimitado e vem à existência para quê? Para dar cumprimento ao propósito que Deus fez antes da fundação do mundo. Porque Deus não pode fazer um propósito antes da fundação do mundo e executá-lo antes da fundação do mundo, porque seria improvável, ilógico. Porque desse jeito você deveria ser eterno. E se você fosse um ser eterno, você teria necessariamente o atributo de imutabilidade, o que não aconteceria, o que de fato aconteceu. Então, aí em si já mostra a nossa incapacidade. Então, o fato de Deus ter e fazer um conselho eterno, ele cria um mundo, embeleza o mundo, traz gente para este mundo para cumprir o quê? O propósito dele no tempo e no espaço. Quando nós falamos de coisas eternas, nós estamos falando de coisas feitas na relação intratrinitariana. É aquilo que é chamado de ópera ad intra, obras da Trindade. Eles decidiram fazer uma coisa. Ópera ad extra, obras para fora da Trindade. A execução daquilo que eles desejaram fazer. Criar o mundo em 6 dias, criar o homem com sexualidade, não gênero. Gênero é humano. Sexualidade masculina e feminina. Quando nós falamos de gênero, nós estamos falando da característica humana do ser. Nós não estamos falando de masculinidade e feminilidade.
Ideologia de gênero é uma grande tolice idiota. Porque o gênero é humano, o gênero é animal, o gênero é botânico. Tem a ver com a origem de alguém e não com sexualidade. Mas está tudo uma distorção de palavras, né? Que as pessoas usam gênero, ideologia de gênero, e a gente entra nisso achando que ideologia de gênero é ideologia de gênero. Então é ideologia do que você é em relação à humanidade. O ser humano é masculino e feminino. Ponto. Não tem para onde correr. Ou ele é XX, ou ele é XY. Pode fazer a operação que se quiser neste planeta. O homem nunca vai ter trompas, né? Nunca vai ter útero. Nunca vai ter ovário, nunca. Só se colocar de plástico, amigo. Quer colocar de plástico? Coloca de plástico. Mulher nunca nesta vida vai ter próstata. Só se colocar de plástico. Senão, não vai ter. Gênero humano. Sexualidade masculina e feminina. Esse é o ponto. É isso aí. Simples. No tempo e no espaço, Deus cria todas as coisas para executar o quê? O conselho eterno do pacto eterno de redenção. Então, o fato de Deus ter criado o homem, Deus ter decretado a queda, não tem contradição alguma com o planejamento que ele fez anterior à criação do homem. Ele planejou coisas, sem dúvida alguma, no seu conselho. E depois ele deu vida a isto, ele deu continuidade, ele executou aquilo que ele planejou, como nós. Essa igreja nasceu assim? Aqueles letreiros são novos, né? Quando eu vim aqui da última vez, tinha esses letreiros? Não tinha, claro. Executaram, pensaram, uma forma de chamar atenção, de fazer a igreja conhecida. Por todos os lados que as pessoas passem, elas veem que aqui é a igreja presbiteriana, não é isso? Foi pensado e executado. É assim que Deus trabalha, ou assim que Deus fez. Ele pensou as coisas no conselho eterno. Ele fez um pacto no conselho de redenção. E ele executa. Através do quê? Do pacto das obras. O pacto das obras é feito no tempo e no espaço. Cristo veio. Paulo já falava sobre isso. Lembram? Paulo disse, lá em Gálatas, que na plenitude dos tempos, o que é que o nosso Pai fez? Ele mandou Jesus. Não está escrito? Na plenitude dos tempos. No tempo certo. Chegou o momento de se cumprir o que foi falado lá atrás. Então seria isso, basicamente. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse assunto? O senhor falou, e isso está escrito também, que Deus decretou no plano eterno que o homem ia cair, e uma das causas disso seria a manifestação da glória de Deus. De várias outras características que nós conhecemos por causa da queda, que nós não conheceríamos se não fosse a queda. Aí a minha pergunta que eu estou com medo de fazer é, isso não daria uma... Não mostraria Transpassaria. Não. Demonstraria. Isso. Um certo exibicionismo de Deus, de querer se mostrar a sua exaltação, de querer mostrar um certo exibicionismo de Deus. Entendi. Vaidade. Exibicionismo, vaidade, são coisas de gente caída, de pecadoras. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele merece e exige que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Isso não tem a ver com nenhum tipo de sentimento pecaminoso. Ao contrário, isso mostra o que criaturas menores devem fazer em relação àquele que é grande.
Ele não faz isso por vaidade, ele faz isso por quem ele é. Ele é o Deus da aliança, Deus do pacto. Ele exige que todos os animais da terra, todos os peixes do mar, todas as aves dos céus, reconheçam ele como Senhor, como Rei, como glorioso. A ele deve ser tributado toda a glória e toda a honra. Ele exige que isso seja feito porque ele é Deus. Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Não existe em Deus sentimentos de vaidade. Não existe em Deus sentimentos que sejam incoerentes com a sua santidade. Existe em nós, em Deus não. Ele exige o que criaturas têm. Ele é o grande suzerano. Nós somos os vassalos. Os suzeranos exigiam que os vassalos prestassem a eles obediência irrestrita. O nosso Deus é o grande suzerano, ele é o rei. Tanto é que na aliança pactual que ele faz conosco, ele mostra exatamente isso, que ele é o suzerano. E nós somos, então nós devemos obediência, nós devemos prontidão para estar com ele. Então não há vaidade em Deus nesse sentido. A ele toda a glória e toda a honra e todo o poder e toda a majestade, ele exige isso.